Meu caro Sérgio Frade, caríssimos confrades aqui presentes, um cumprimento sempre especial ao Marcos Brafman, que, como coordenador dos conselhos, faz um trabalho magnífico. Eu quero fazer também um agradecimento não menos especial ao Sérgio Frade, que eu noto nele o seguinte: ele não tem a preocupação apenas com o nosso Conselho de Seguros, que, aliás, é tão ativo. Ele também tem preocupação de fazer indicação de temas novos e palestrantes novos. Isto tem, é claro, alimentado a nossa instituição, que se tem uma vitória que podemos ser celebrada, e esta é contra o vírus, é exatamente o funcionamento, o dinamismo e a vida ativa da Asseminas. O vírus já perdeu. A nossa Asseminas, graças a Deus, não parou. Nós temos uma média de 4 a 5 eventos por semana, o que não é pouca coisa. Hoje, o tema é absolutamente interessante, porque nós vamos debater, e aí estão os palestrantes e confrontadores de ideias, exatamente o funcionamento neste momento que é tão novo para a humanidade e, portanto, é tão novo para nós todos. Quero apenas aproveitar esse minuto de abertura para fazer um convite especial. A maior parte de vocês certamente já o recebeu. É que na sexta-feira, às 10 horas da manhã, um evento bem extraordinário. Nós vamos, na plenária da nossa Asseminas, fazer o lançamento oficial do grupo de trabalho, que não é um grupo, é um verdadeiro batalhão, para tratar da reforma tributária. Por quê? Tem a ver com tudo que a Asseminas faz, tem a ver com o interesse direto do empresariado. Realmente, imposto é uma coisa séria. Lembrando que o Brasil nunca fez uma reforma tributária, sempre ameaçou, mas nunca fez. E a originalidade do nosso trabalho desta vez tem uma outra característica. Há projetos que mudam tributação municipal, há projetos que propõem mudança no ICMS, portanto, no Estado, e há N projetos com relação à legislação, ao novo CTN. O que o grupo vai fazer é fazer o levantamento histórico de tantas propostas que já existem, fazer delas a superposição e construir um projeto de reforma tributária para o empresariado brasileiro a partir daquilo que sempre vem à tona e depois vai direto para o arquivo, porque nós sabemos que o Brasil nunca fez uma reforma tributária e a hora é agora. Quem preside esse grupo de trabalho é a professora Isabel Derzi, como todos nós sabemos, a maior autoridade em direito tributário de Minas Gerais para o Brasil inteiro, e nós dividimos o grupo em 3 instâncias. Um grupo trabalhará a equação municipal, paradigma, município de Belo Horizonte. Outro grupo trabalhará a escala estadual, paradigma, o estado de Minas Gerais. E, é claro, o grupo como um todo, mas um terceiro tranche especificamente, cuidará da União. Por uma consideração muito própria do nosso vice-presidente Carlos Alberto de Oliveira, nós não deixamos a cargo apenas da turma do jurídico, não. Participa desse grupo um qualificadíssimo número de pessoas envolvidos com a administração da empresa, envolvidos com a economia da empresa e, é claro, envolvidos com a contabilidade da empresa. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, não deixem de comparecer, porque será muito importante ouvir a aula magna da professora Isabel e dar o start neste que, depois do projeto de Belo Horizonte verticalizada, Belo Horizonte metropolitana, é, eu diria, o segundo grande pé desse gigante chamado Asseminas. Então, nós já temos 10 projetos em andamento. 2 deles são pilares. O Belo Horizonte metropolitana, Belo Horizonte sempre viva. Vejo aqui o Elinho Faria, ele cuida e muito bem desse grupo. E o grupo novo agora, o grupo de trabalho para a reforma tributária brasileira. Assim, eu agradeço e peço
uma consideração do Sérgio Frade e dos demais, hoje eu não estou sozinho. Comigo aqui estão 2 integrantes do Conselho de Assuntos Jurídicos do João Café, o Max Silva e o Bruno Gondim. Nós estamos aqui num trabalho para ser protocolado ainda hoje, de modo que daqui a pouco eu vou desligar minha imagem, mas estarei presente auditivamente até o final. Muito obrigado, Sérgio Frade. Muito obrigado, presidente Cheta. Queria convidar o Marcos Braffman, se ele quiser também, nesse momento, fazer as suas considerações. O Marcos é o coordenador dos conselhos da Seminas. Obrigado, Sérgio Frade. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso presidente Zé Cheta, sempre presente nas reuniões dos conselhos, trazendo prestígio às reuniões, ajudando, colaborando e orientando no trabalho da coordenação dos conselhos. O Carlos Sérgio Frade, presidente do conselho, João Café, presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, Landulfo, vice-presidente desse conselho, sempre muito atuante, muito presente. Vejo aqui outros presidentes do conselho também, o Otávio Eliso, sempre presente nas reuniões dos conselhos, presidente do Conselho de Turismo, Elinho Faria, presidente do Conselho de Comunicação, Cláudio Mota, presidente do Conselho de Relações Internacionais. Então, Sérgio, cumprimento e agradeço, dou as boas-vindas também ao palestrante Fernando Sacon. Mas, Sérgio, eu queria só fazer 2 rápidas considerações. A primeira é que você está sempre promovendo reuniões em conjunto com outros conselhos, que isso é muito importante, isso traz sinergia, a gente vem considerando a maior importância, então você vem sempre fazendo reuniões com outros conselhos, como hoje com o Conselho de Assuntos Jurídicos. E um segundo ponto também que eu vejo sempre presente nas suas iniciativas no Conselho de Seguros é que você procura trazer temas que sejam, sim, de interesse dos conselheiros, cumprimento aqui todos os conselheiros presentes aqui na reunião, mas também trazendo assuntos que sejam de interesse de todos os associados das Seminas, como é o caso de hoje. Eu acho isso muito importante, porque essas reuniões, elas não ficam só nos conselhos, né? Elas transcendem, elas vão para todos os associados através dessa reunião que é gravada e depois divulgada. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você realiza, desejando uma ótima reunião a todos. Muito obrigado, Sérgio. Ô, Frade, só um registro que eu não posso deixar de fazer. Vejo aqui na tela a pessoa com quem eu aprendi muito sobre direito do seguro, José Oswaldo Miranda, lá na década de 80 no Crédito Real. O meu abraço, minha saudação, Miranda. Muito obrigado. Meu caro presidente, é um prazer revê-lo. Um forte abraço, sempre prazer em revê-lo e tudo de bom para você nessa gestão aí. A Associação Comercial está de parabéns. Um abraço e parabéns a todos. Boa tarde a todos que participam deste encontro. Um abraço, Chico. Obrigado. Muito bem lembrado, presidente. O Miranda realmente é uma pessoa que fez a diferença, faz a diferença no mercado, né? Bom, eu queria, então, inicialmente agradecer a participação de todos os membros da Seminas, convidados, para mais esse encontro técnico de debates, abordando um tema relevante para o setor empresarial e profissionais que nele atuam, em especial os administradores de empresas. O Conselho de Seguros da Seminas, da Seminas, que eu represento, juntamente com o Conselho Jurídico, aqui representado pelo João Henrique Café, pretende, nesse encontro, apresentar e debater os riscos relacionados à gestão dos administradores de empresa, não limitando-se aos diretores, mas também os conselheiros, gerentes, advogados, gestores de riscos e colaboradores de uma organização. Risco dos administradores relacionado aos erros e omissões cometidos no exercício de suas funções à luz de sua responsabilidade legal, estatutária e moral. A partir da decretação da pandemia, muitas empresas passaram e estão passando por dificuldades financeiras e consequência da crise provocada pelo coronavírus, e que impactou negativamente empresas de diversos setores. Aí nós podemos enumerar inúmeras, né? Especialmente as do setor de comércio, serviços, né? De turismo, as mais impactadas, mas tantas outras também no mesmo patamar de dificuldades. Há também uma preocupação com os riscos da insolvência e a recuperação judicial, né? Falência,
Em um cenário como este, há a possibilidade das decisões dos administradores passarem a ser alvo de questionamento, inclusive no cumprimento das políticas de governança das empresas. Nós temos também os riscos relacionados à contaminação dos empregados. Isso é um risco que a gente percebe e um risco que todos estão observando. Temos também os riscos cibernéticos em relação à LGPD, os riscos tributários, os IPO, né, as ofertas de mercado, fusões e aquisições, ou seja, sobretudo todos esses temas relacionados à governança corporativa. São muitos desafios, né, e riscos que estão relacionados a isso. Para esse encontro, nós convidamos o Fernando Sacon, que é o Head de Risco Financeiro e Garantias da seguradora Zurich, uma das grandes seguradoras mundiais, né, com a presença no Brasil, especialmente aqui em Minas, desde a aquisição da Minas Brasil, saudosa seguradora Minas Brasil. E o convite foi para ele compartilhar a sua experiência nos processos de aceitação dos riscos relacionados à administração, o chamado seguro D&O, Director and Office, que é o seguro dos conselheiros, diretores e administradores. Na sequência, nós teremos a participação do João Café, presidente do Conselho e Jurídico, que também das Minas, e também do Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, que é vice-presidente do Conselho de Seguro. Ambos abordarão os aspectos jurídicos relacionados a esse nosso tema. Para começar, eu quero convidar o Fernando Sacon para compartilhar essa experiência e já fazendo alguns questionamentos. Dentre eles, posso aqui destacar, são temas que a gente são assuntos que a gente está observando dia a dia. Então, eu queria pedir ao Fernando Sacon, se ele puder compartilhar, primeiramente, os administradores podem, de fato, se proteger dos riscos relacionados às suas funções através do seguro D&O? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito dos tomadores de seguros. Existe sempre uma insegurança na realização do contrato de seguros. Então, é um motivo que esse é um tema que a gente recorrentemente escuta dos tomadores. Outra relacionada no mercado brasileiro de mercado de D&O, né? Os administradores podem, de fato, se proteger dos riscos relacionados? Eu não sei se interrompeu, acho que interrompeu minha fala, não, né? Os administradores, o mercado brasileiro está apto para atender, o mercado brasileiro de seguros está apto para atender às exigências dos programas de compliance? A pandemia, de fato, impactou o seguro D&O em termos aqui de coberturas e preço? Quem, de fato, pode ser o segurado dessas apólices, né? E o que as seguradoras estão observando e analisando com maior rigor as empresas tomadoras de seguros? Se ele puder também, Fernando, se você puder compartilhar quais são os sinistros mais frequentes, mais recorrentes, como experiência, né, para as pessoas que estão participando. O que você aconselharia uma empresa a observar no momento de receber uma oferta de cobertura? Por que esse convite ao Fernando? Porque todas as vezes que a gente percebe o maior rigor da seguradora e de seus processos de subscrição de risco, porque de fato a seguradora já está enxergando nessa maior rigidez riscos que estão se apresentando de forma mais acentuada. E é por isso que é importante a gente ouvir também um especialista, né, de subscrição, de aceitação de risco da seguradora. Obviamente que a Zurich é uma companhia que deve ser muito demandada pelo seu tamanho, e não só aqui no mercado brasileiro, como no mercado internacional. Então essa experiência que é importante para sinalizar e demonstrar para todos. E depois nós vamos fazer algumas provocações também aí, o Landulfo e o João Café, principalmente o rigor dessas regras relacionadas à legislação, né, Código Civil, todos esses programas de governança e um pouco do que eles estão vendo nesse ambiente. Então eu já passo então a palavra ao Fernando Sacon, já agradecendo a participação dele nessa reunião, nesse encontro de hoje.
boa tarde a todos novamente. Sérgio Frade, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês. O presidente Anchieta também, que com certeza abriu esse espaço para que permitiu que fosse possível essa agregação de ideias, enfim, novos temas. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Vou tentar de uma forma geral, contextualizar todas as perguntas, respondê-las, mas, claro, se eu eventualmente passar por alguma, por favor, só me avisar, tá bom, Fred? Ok. Bom, o seguro de Renault, de fato, ele é um seguro que a gente pode enquadrado como um seguro de responsabilidade civil, que o propósito dele é proteger o patrimônio dos administradores, gestores de empresas, proteger esse patrimônio para que esse patrimônio não responda em relação a eventuais reclamações, processos judiciais, processos administrativos, ou custos de defesa, honorários, enfim, que o gestor, eventualmente, ele tenha que incorrer para se defender de uma reclamação nesse sentido mais amplo mesmo, seja um processo administrativo, seja um processo judicial. E quando a gente fala gestores, é justamente uma amplitude também. Então, todos aqueles que tomam decisão na gestão da empresa, que estão à frente da gestão da empresa, são considerados segurados, de todos os níveis. Então, desde o conselheiro de administração, desde o conselho de administração, o conselho fiscal, sejam o presidente da empresa, seja o vice-presidente, seja um coordenador, um gerente, superintendente, enfim, todos aqueles que respondem de alguma forma ou possuem procuração com poderes delegados da diretoria estatutária para que possam responder perante terceiros. Então, ele é um seguro que tem uma denominação, tem várias denominações dentro do produto e são denominações sempre as mais amplas possíveis. E é justamente para ele ter essa característica de amplitude nos seus conceitos para abranger cada vez mais os mais diversos riscos. O seguro de Renault, ele existe no Brasil já há um bom tempo, desde mais ou menos ali início dos anos 2000, e vem ganhando corpo, crescendo ao longo de todos os anos. Na SUSEP a gente não tem, talvez, o número lá desde aquela época, porque eram criados alguns ramos específicos, depois foi alguns ramos mais genéricos, depois foi especificando um pouco mais, mas é um produto que, nos últimos, se a gente olhar desde 2012 para cá, é um produto que vem crescendo muito, tanto em volume de prêmio, mas também em volume de sinistros, mas também em volume de contratações. Então, é um produto que está cada vez mais sendo percebido pelo consumidor, por vocês, gestores de empresa, percebido a importância dele, e os números de sinistros, os sinistros crescerem também são um resultado positivo, porque é um produto que se indeniza, é um produto que se paga quando vocês se deparam com uma situação que esteja coberta pela pólice. Então, agora, tiveram alguns motivos também que levaram a esse crescimento, principalmente a partir de 2015, um crescimento mais acentuado, tanto de volume de prêmio quanto volume de sinistro. Isso aconteceu, de indenizações de sinistro. Isso aconteceu muito em 2015, todo mundo aqui com certeza se recorda, em 2014, na verdade, houve deflagração da Operação Lava Jato. Foi uma operação que até hoje ela existe, até hoje ela se desdobra, talvez não na mesma velocidade que por alguns anos atrás, mas ela mudou a dinâmica, aquilo que a gente via sobre questões de corrupção, investigação, enfim, tomou uma grandeza relevante no cenário político-econômico do Brasil e em cenários internacionais também. E isso impulsionou. Todas essas investigações, elas foram amparadas, grande parte delas foi amparada dentro das apólices de Renault, e esse reflexo começou a aparecer mais em 2015, porque foi a época em que deflagrou a operação para as empresas privadas. Em 2014 ainda era mais um foco na Petrobras, e aí depois ela foi se
desenvolvendo para outras empresas. E aí ganhou muito corpo, principalmente empresas também que negociam ações na Bolsa de Valores, seja no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, também responderam de forma com uma grandeza de valores envolvidos, mas que estavam amparados na pólice. Então, reconfigurou também o cenário brasileiro com novas leis. Aí os doutores depois aqui me ajudam, doutor Landulfo, tive a oportunidade de trabalhar perto dele quando eu ainda estava no jurídico da Zurich, então a gente, mas não só o jurídico da Zurich, Cal Seguros, MetLife, vários outros, a gente já teve a oportunidade de se falar, vou me ajudar melhor aí com esses pontos, com essa visão, até complementar ou trazer um ponto de dúvida interessante para a gente debater aqui também. Então, nos Estados Unidos tiveram as ações que negociam, as empresas que negociam ações nos Estados Unidos respondendo por class actions, respondendo por processos de investigação. Aqui no Brasil, a mesma coisa, muitos processos criminais, muitas questões relacionadas à Receita Federal, muita questão relacionada à questão regulatória mesmo, que foi aquilo que a CVM eventualmente conduziu. Isso eu estou falando de empresas de mercado, empresas capital aberto, né, que atuam no mercado de capitais, mas as empresas fechadas também responderam, seja na questão criminal, seja algum ponto da Receita Federal em processos administrativos, enfim, foram muitas ações civis, então ações por outros órgãos de controle, enfim, ali foi uma experiência que impulsionou bastante, trouxe uma preocupação, claro, do mercado, mas trouxe também uma oportunidade enorme de se discutir e ampliar ainda mais esse seguro. E aí você me diz, bom, então todos os corruptos, enfim, que estiveram envolvidos com isso, receberam indenizações do seguro e isso está tudo bem para o mercado. Não exatamente. O produto, ele tem uma característica também que a seguradora adianta os custos de defesa para que o segurado consiga apresentar lá a melhor defesa, porque sempre a melhor defesa é a melhor defesa para a seguradora também, então por isso que a gente estimula que seja feito realmente um trabalho interessante com os escritórios das mais diversas categorias e atuações no mercado. E ele tem essa característica que a gente faz o adiantamento dos valores, mas ao final, se depois de uma decisão que não caiba mais recurso, ficou-se realmente configurado que houve a prática ou uma delação premiada em que ele confessou o crime, enfim, que teve participação, aí sim isso acarreta na perda de direito. Uma perda de direito que está inclusive prevista no Código Civil, que, enfim, atos dolosos não têm cobertura em nenhum tipo de seguro. E o seguro de ano também não é diferente, mas a dinâmica é que o segurado se defende, a princípio ele não é o culpado, e aí ao final a gente verifica qual foi a decisão ou a atuação, se ele resolveu confessar, enfim, aí é visto mais para frente. E aí ele tem que devolver todo o valor para a seguradora que ele recebeu. E se uma só pessoa faz isso, todos os outros diretores que forem envolvidos, eles também têm que fazer? Não necessariamente, é individual. Então, aquele que confessou, aquele que foi condenado, responde por isso que aconteceu. Os outros que começaram a ser afastados dos processos, houve muita gente que foi afastada, teve a sua culpa não caracterizada, enfim. Então, tiveram várias dinâmicas, tivemos delação, tivemos condenações, enfim, mas vocês sabem também a maturação do processo judicial no Brasil leva um par de anos aí, tem muita coisa ainda que está rolando. Mas isso foi muito ali por volta de 2015 até 2019, mais ou menos, 2020, apesar de ter ainda bastante coisa acontecendo, vários desdobramentos, mas o seguro de ele não está só restrito às investigações criminais, ele também passa por desastres ambientais, como nós vimos, infelizmente, no estado de Minas Gerais, que aconteceu recentemente. Isso é um desastre ambiental
aqueles mais duros que a gente tem que enfim, não digo aceitar, mas aconteceu, agora tem que remediar, enfim. Mas houve também envolvimento da diretoria, foi questionado em relação à governança da empresa, questionada sobre as medidas de segurança, questionada sobre vários fatores que levaram também a uma cobertura na apólice de dinheiro. Então, além disso, também a gente tem vários sinistros relacionados a questões tributárias, Receita Federal principalmente, processos trabalhistas, questões regulatórias. Regulatória tem muita coisa, hoje mais voltada a empresas de capital aberto, por conta da dinâmica da CVM mesmo, em atuar nesse sentido, mas tem questões relacionadas à governança, algumas empresas questionando decisões que foram tomadas nos seus respectivos conselhos, questionando decisões que foram tomadas nos respectivos conselhos. Então, tem bastante coisa relacionada. Aí a gente também tem o evento pandemia. O evento pandemia, a pandemia por si só, na visão da Zurich, não é uma característica de sinistro. A gente procura não se valer de termos genéricos para tratar ou endereçar determinados, a não ser amplitude, né? Mas quando a gente fala de restrição de cobertura, a gente procura ser bastante específico e não usar termos como relacionados à pandemia, reclamações relacionadas à pandemia, porque na nossa visão a pandemia é um meio e a consequência é que de fato a gente tem que entender. Por isso que a gente avalia muito as empresas desde a sua capacidade financeira, suas questões de governança, enfim, a gente avalia a empresa de uma maneira um pouco mais ampla, justamente para entender, será que essa empresa tem capacidade financeira, os seus resultados estão indo bem, ela tem qualidade para resistir aí por mais alguns anos, sua situação financeira está adequada, sua governança, como que ela funciona, ela é uma SA, ela é uma limitada, enfim, então passa-se por qual que é o seu histórico de reclamação, enfim, se houve alguma mudança significativa em relação à sua composição acionária, ou se houve alguma mudança interna em relação às suas políticas, ou mesmo estratégia relacionada ao mercado, para entender, de fato, se há algo que possa ser agravado pela pandemia, por exemplo. Então, a gente vê hoje, infelizmente, ela se estendeu mais do que se imaginava à época, e deve continuar ainda por conta do ritmo das vacinas, enfim. E muita coisa aconteceu. Muita empresa pediu recuperação judicial, muita empresa já decretou falência, muita empresa já foi questionada em relação às suas práticas de segurança. Então, tem bastante coisa. Algumas empresas romperam contratos grandes por conta do que aconteceu, algumas empresas aceleraram bastante, precisando de capital para se manter, mudaram estratégia. Então, a pandemia traz vários desafios, e são esses desafios que a gente procura entender para poder individualizar a subscrição e não tomar decisões genéricas, que seriam mais prejudiciais ao mercado, na nossa visão. Então, basicamente é por esse caminho que a gente vai. Acho que a questão da análise, questão de sinistralidade, tem um ponto importante que o Sérgio ressaltou, que é o risco cibernético. O risco cibernético, ele traz também, apesar de ele tem um produto específico que trata disso, é um produto que também está aqui na nossa área de linhas financeiras, mas ele traz também um risco para o administrador. Porque o administrador, no fundo, ele é a pessoa responsável pela segurança, pela gestão do seu negócio. E aí, se você, de repente, expor dados dos seus clientes ou expor operações que não deveriam ser mantidas em si, com sigilo determinado por lei ou pela prática do negócio, pode sim sofrer uma reclamação. Pode sofrer uma reclamação dos consumidores, você pode sofrer uma reclamação da autoridade competente para isso. Então, e principalmente empresas que atuam no mercado de capitais também, você pode sofrer ações de investidores que eventualmente, por conta
de um sigilo que foi quebrado, começam a cair as ações, enfim, então gera aí um questionamento, mas não só. Empresas de capital fechado também todas são responsáveis, todos aqui os empresários com certeza estão trabalhando para melhorar ou ajustar as suas práticas à LGPD, e isso é natural. A Zurich também está fazendo um trabalho enorme aqui para fazer suas adaptações, suas correções, e porque também para evitar, primeiro, a exposição dos nossos clientes, dos nossos funcionários, do negócio, e claro, com isso tudo, uma consequência é a melhor proteção dos administradores, que vão evitar que eles venham a público ou algum órgão de controle, algum tribunal responder por uma prática relacionada a uma violação de privacidade e uma violação de segurança. Então, são esses, eu acho que os temas que a gente pode comentar. Muito se fala também das questões de ESG, ou seja, governança, ambiente, social. Hoje as empresas não ficam restritas só à questão de governança, tem que ter um olhar para fora, questões de ambiente, questões sociais. Isso tudo tem contado bastante também, tem sido uma exigência dos consumidores, e aí passa a ser também uma preocupação do administrador para responder a esses novos fatores de risco. E, sendo um fator de risco, também é um ponto avaliado pela subscrição desse tipo de produto. Acho que é isso, Sérgio. Não sei se eu faltei com alguma coisa ou não fui claro em algum outro ponto, mas eu tentei cobrir o máximo possível. Muito bom, Fernando, te agradeço. Acho que essa parte inicial sua foi perfeita, mostrando realmente o que o mercado está observando. Eu queria passar ao João Café, então, para ele fazer as considerações dele, depois também Muito bem, boa tarde a todos. O Sérgio, queria te cumprimentar e te agradecer, né, por mais uma vez nós estarmos os nossos conselhos irmanados aí no mesmo tema. Acho que isso é fator de prestígio para toda a associação comercial e mostra o apreço que você tem pelo nosso conselho e, em particular, por mim. Eu fico muito feliz com a lembrança e com o convívio que a gente tem. Muito obrigado. Queria cumprimentar o Fernando pela exposição que ele acabou de fazer. Trouxe à luz um tema que é muito importante não só para os operadores do seguro, mas principalmente para os operadores do direito, podemos levar algumas reflexões ao destinatário final desse produto, que é o empresariado, né? É o empresário cada vez mais pessoalmente responsabilizado pelos atos da vida societária, pelos atos do dia a dia, pelas surpresas que aparecem. Aproveito para cumprimentar o Dr. Landulfo. Mais uma vez estamos juntos, né, Landulfo? Discutindo temas e eu reconheço em você o especialista, o expert no assunto, e vou aqui dar a minha contribuição, sabendo da minha limitação. Mas quero dividir com vocês uma preocupação muito grande, que o empresário às vezes nem sabe que está em vias de se ver na situação dessa. Me refiro à especificidade desse seguro de renovo. Ele é relativamente novo no Brasil, mas assim como, dando um exemplo do dia a dia, assim como não há mais como andar num veículo sem airbag, também não há como administrar uma empresa sem o seguro de renovo. Nós todos andamos nos veículos sem airbag. Hoje não é possível mais. Nós sabemos da proteção que ele nos confere, nós sabemos como é importante para a nossa vida estar num veículo dotado desse equipamento e de outros tantos. Da mesma forma, o seguro de renovo. Acho que ele é da maior importância e até mesmo vital para que o administrador,
o empresário assuma uma posição de destaque numa organização sem estar amparado por um seguro dessa natureza. Eu fiz uma listagem muito rápida, mas a essa listagem nós podemos acrescentar várias outras questões, mas me refiro à nova LGPD, por exemplo, que é uma lei que atinge a governança das empresas indistintamente, com previsões de penalidades absurdas e que podem recair na pessoalidade do próprio sócio, do próprio administrador. As questões trabalhistas já são por nós conhecidas, o potencial que ela tem de criar responsabilidade pessoal ao administrador. As questões tributárias, da mesma forma, questões de natureza de responsabilidade civil do negócio em que se vê inserido aquele administrador, respingos na área criminal. Nós estamos diante de um aumento do aparato da Polícia Federal, da Polícia Civil, as questões que envolvam a compliance e o mau uso dos recursos públicos e privados estão fortemente fiscalizados pela lei e pelas autoridades públicas. Às vezes, muitas vezes, o administrador está no meio desse tipo de discussão, com o seu nome apontado como, às vezes até como líder de uma organização dita criminosa. E, no entanto, estamos diante de um administrador que, por ato daquele ofício, está mesmo envolvido numa ação penal em que o Ministério Público apresenta um enredo naturalmente acusador, policialesco, colocando todos os envolvidos dentro de uma quadrilha formada para atacar os cofres públicos. A lei de improbidade administrativa, por exemplo, é uma legislação duríssima em relação à conduta dos administradores quando há dano ao erário, quando há enriquecimento ilícito, quando há atos dessa natureza, as penalidades aplicáveis aos administradores públicos e privados são enormes, saem muito além da capacidade pessoal de um administrador comum. Então, o seguro-DNU vem trazer um conforto não para o administrador improbo, mas para o administrador que se vê envolvido, às vezes até culposamente, diante de uma situação dessa, mas sem o elemento subjetivo dolo, sem o elemento subjetivo de enriquecimento próprio ou em benefício de terceiros. E, no entanto, ele se vê às voltas com uma ação dessa complexidade, que exige uma defesa profissional, especializada e muito responsável para levar a cabo uma defesa num processo longo, muitas vezes midiático, e que o réu não tem condições pessoais para arcar com a defesa dessa qualidade, uma defesa que vai exigir o concurso de profissionais de nomeada, profissionais dedicados àquele assunto, e que nós sabemos que o custo dessa defesa não é barato e às vezes até inacessível aos cofres particulares de uma pessoa física. Então, diante desse quadro, reforçando a importância desse tipo de seguro, eu queria colocar para os senhores a importância do corretor de seguro na contratação desse produto. Porque a causa de exclusão da responsabilidade da seguradora, às vezes, precisa de uma tradução profissional. Às vezes, o administrador não tem, por não ter experiência, não tem conhecimento do que mesmo que pode levar à exclusão daquela responsabilidade. E não é raro, quando acontece esse tipo de problema, todos são surpreendidos com a negativa
da seguradora em relação à conduta e à cobertura daquela hipótese securitária. Há casos em que a própria seguradora se arvora à condição de julgador e certamente influenciada pela mídia ou pela acusação do Ministério Público, que nunca é branda, né? Ela é sempre ácida e muito firme na acusação, a seguradora acaba vendo naqueles fatos o que de dolo suficiente para não fazer a cobertura securitária, quando invertendo o polo da presunção de inocência, se negando a arcar com o custo de defesa antes que haja uma sentença judicial condenatória e sem que haja também sequer confissão, algum programa de delação premiada, alguma coisa nesse sentido, que haja confissão. É importante nós tratarmos desse assunto, não para dizer dessa ou daquela seguradora, não. É para que o mercado esteja amadurecido para a importância desse produto, para que não só o contratante, mas as empresas contratadas possam realizar o seguro que efetivamente gere a proteção aos segurados. Então, é só o amadurecimento desse assunto que vai trazer previsibilidade e tranquilidade para todos os usuários desse produto, que eu arrisco a dizer ser, voltando à minha fala inicial, tão indispensável quanto dirigir um veículo sem a proteção do airbag. Acho que é uma irresponsabilidade assumir a gestão de uma média, de uma grande empresa cheia de tentáculos, sem que o administrador possa ter a tranquilidade de se valer de um seguro dessa qualidade que estamos discutindo. Então, é com essa provocação aos profissionais do seguro que eu faço essa fala, apenas para que esse assunto venha à tona. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuarei aqui para aprender com os profissionais. Muito obrigado. João Café, muito obrigado. Acho que você foi muito feliz em diversas colocações. Gostei do airbag. É interessante isso, fazer essa analogia, porque de fato é isso, e a gente percebe hoje que, principalmente nas empresas de capital aberto, eu falo principalmente porque, na verdade, todas as pessoas que estão assumindo posição de gestão nas médias e grandes empresas, até pequenas, estão preocupados com relação à exposição e querem se preservar de surpresas. Nós estamos falando de um processo de erros e omissões danosos e não dolosos, onde que isso pode ocorrer e a pessoa realmente ter essa proteção. Eu concordo com você que, de fato, a gente precisa de conhecimento, né, de amadurecimento do mercado. São muitos os elementos, né, que são necessários para a formação de um bom contrato de seguro. Eu posso afirmar, e eu como profissional dessa área quase mais de 30 anos, todas as companhias de seguros honram seus contratos. Eu passei por diversas, nunca vi nada diferente daquilo que estava previsto no contrato de seguro. O que precisa realmente é ter um maior entendimento, avaliação e conhecimento das condições de seguro antes da formação do contrato, né? Antes da contratação, antes da efetivação daquele contrato, né? E aí precisa ser realmente um processo transparente. A seguradora precisa conhecer, de fato, o risco que ela está assumindo e fazer a sua subscrição, a sua avaliação e apresentar as suas condições baseado naquele tipo de risco, né? E também, que eu acho importante também, não só nessa questão da transparência e conhecimento e do profissional especializado para esse assessoramento, porque são diversas seguradoras e cada seguradora tem o seu processo, o seu contrato, o seu desenho de apólice de seguro, né? A sua estrutura. E muitas das vezes essas estruturas, né, de seguro, essas condições, elas seguem contratos que essa seguradora tem com os seus resseguradores. Então, esses contratos, muitas das vezes, eles podem ser mais abrangentes
ou não. E daí começa a ter as diferenças entre de uma seguradora para outra. Então, por isso que é importante. Acho que você foi feliz nessa parte aí, realmente falar da necessidade do profissional para assessorar neste momento. Bom, colocado isso, eu quero passar ao Landulfo, que é também advogado, que é nosso vice-presidente do Conselho de Seguros, um especialista, como o João colocou bem aí, conhece bastante e nos assessora muito nessas questões de seguro. É um grande parceiro nosso aí no Conselho de Seguro, tem nos ajudado bastante. Landulfo, então, por favor, suas considerações. Bom, muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os conselheiros e associados. Aí eu faço na pessoa do Marcos Brafman, nosso presidente dos conselhos, Sérgio, Dr. João Café, excelentes ponderações e colocações de um colega que tem, sim, um farto conhecimento da atividade empresarial e jurídico-empresarial, por isso fez tão pertinentes colocações, né? E também, por óbvio, né, não poderia deixar de cumprimentar aquele que eu tomo a liberdade de cumprimentá-lo sempre como nosso decano, né, que foi mencionado aqui hoje, doutor José Oswaldo Miranda, né, faço essa brincadeira com esse exemplo de profissional e mentor de todos nós, e também, por óbvio, também Fernando Sacom, uma alegria revê-lo, né, de muitos anos de contatos nas companhias por onde você passou, para quem eu prestei serviço e trabalhamos juntos. Então, acho que a exposição do Fernando, a exposição do Dr. João Café e as palavras do Sérgio agora limitam bastante, porque esvaziaram um pouco do que eu tinha pensado em trazer como questionamentos. Mas é muito importante que o João Café trouxe alguns pontos aí que eu gostaria de, a partir deles, né, fazer as minhas colocações. Primeiro é dessa questão da importância da presença de um profissional como um corretor de seguros, que é o maior conhecedor dos produtos que o mercado de seguros, as seguradoras, colocam no mercado à disposição dos consumidores. E falando no seguro de D&O, ou até mesmo do E&O, que também entra nessa mesma esteira aqui, e se adequa muito mais em algumas questões para algumas sociedades, né? Mas hoje o nosso bate-papo é sobre o D&O. Esse profissional, o corretor de seguros, ele é essencial para a atividade da colocação de seguros no mercado, né? As seguradoras, como o Sérgio bem lembrou, partem de suas correspondentes condições de apólice, da estruturação dos seus produtos, tem isso muito bem, especialmente nesse seguro, por conta do vulto dos riscos, bem colocado e administrado junto aos seus resseguradores, não pode fugir disso. E também, como o Sérgio bem lembrou, né, eu gosto de sempre fazer uma alusão aos aviões nesse caso, né? Quantos aviões, agora bem menos por conta da pandemia, quantos aviões decolaram e pousaram hoje sem problema algum, ninguém toma conhecimento. Mas se um deles caísse, todos nós saberíamos que foi um problema terrível, grave. E assim acontece também com alguns sinistros negados, com alguns, não com todos, né? Em que há uma discussão quanto à procedência dessa negativa ou não. No seguro de D&O, por conta do que o Fernando já trouxe, né, nós temos uma figura muito interessante, muito importante, que são os adiantamentos dos custos de defesa. A seguradora, antes mesmo de terminar, de findar o processo, de ter aí uma avaliação, um julgamento por parte daquele administrador, né, sobre aquele administrador, incidindo alguma pena, seja na esfera civil, seja na esfera penal, embora a penal não traga consequências para o seguro do D&O, já que, como o Fernando muito bem lembrou, esse é um seguro de responsabilidade civil, então visa reparar patrimonialmente, né, e as penas, as combinações de privação de liberdade, elas não entram nisso aqui, mas esse universo todo, ele ainda é, como todo mundo falou, muito desconhecido, né? Nós ainda temos pouquíssima cultura de seguros no Brasil. E quanto a esses tipos de seguros ditos de responsabilidade civil, especialmente o de diretores e executivos, né, nós temos um desconhecimento. Então, volto no finalzinho da palavra do Dr. João Café para falar da importância do corretor. Aí eu pensei e fui eliminando pontos que eu ia destacar, porque já foram muito bem cobertos, né? Voltei aqui para a questão da pandemia
porque, de fato, houve uma mudança na estrutura social, uma mudança, ruptura grande na economia. Muitas empresas passaram e vão passar por dificuldades, e os empresários, os diretores, os executivos tiveram que tomar decisões muitas vezes dolorosas, muitas vezes duras, seja com dispensa de pessoas, seja com um planejamento tributário, deixando de cumprir algumas obrigações, até mesmo com o fisco, para poder tentar ali salvar alguma coisa. E nisso entra, sim, uma responsabilização mais à frente desses executivos. Então, não houve ali, e aí eu queria também pegar esse ponto, né, não há ali uma figura do dolo, né, a vontade de causar o prejuízo. Foi uma decisão que acabou resultando em uma decisão que pode ser, para aquele momento, a melhor para o executivo, mas pode ser a pior do ponto de vista do negócio. Ele pode ser questionado tanto por acionistas, por cotistas dessa sociedade, quanto também por empregados e terceiros, consumidores. Então, nesse ponto, eu acabei me restringindo aqui a falar da questão da pandemia, porque trouxe, sim, essa mudança pesada na vida de todo mundo. E aí lembrei, né, de puxar aqui para comentar quando isso acontece, até para talvez tranquilizar os nossos associados, os nossos associados que estão nos assistindo, quanto ao processo para se chegar a essa responsabilização, que se dá através, né, da desconsideração da personalidade jurídica, previstas em diversas legislações, né, especialmente no artigo 50 do Código Civil, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, na lei que trata das sanções penais para práticas que resultem em danos ao meio ambiente, né, e também na CLT. E hoje, com um pouco mais, eu falei em tranquilizar um pouco mais para nós, né, doutor João Café, se puder depois complementar isso, um pouco mais com uma certa segurança, um grau de segurança melhor, que a partir do Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos aí a criação de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Um juridiquês, me perdoem, tá? Mas isso vem nos ajudar muito. Por quê? Porque antes nós estávamos acostumados a ver a distribuição, o ajuizamento de uma ação trabalhista já pedindo para citar e bloquear patrimônio dos sócios. Sequer havia sido discutido o mérito, o direito daquele ex-empregado, e o juiz já deferia o bloqueio em contas dos sócios, não só da empresa, dos sócios. Então havia uma antecipação aí de um julgamento de forma equivocada, absurda, por demais onerosa para os empresários. E hoje nós temos um rito para isso. Então é preciso citar, intimar, produzir defesa para depois verificar se houve ali, né, algum dos requisitos para essa desconsideração da personalidade jurídica, que seria, dentre outros, né, uma confusão patrimonial, um abuso do direito societário, né, o uso de bens particulares, de bens da sociedade por particulares, pelos sócios, pelos acionistas, pelos diretores. Então, hoje a gente tem um universo um pouco mais tranquilo quanto a isso, já que passamos a ter um incidente, né? Por óbvio também, e aí, Fernando, talvez eu queria trazer isso para você, se você pudesse dar um panorama do momento atual do mercado, porque, sim, quando o mercado percebe um maior vulto de indenizações, né, ele tem que se proteger, ele tem que se resguardar, até porque ele é gestor de recursos de terceiros, ele não pode fazer ex gratia, né, por sua vontade, fazer indenizações que não estejam previstas, tanto no contrato como na boa técnica atuarial. Então, esse movimento, esse sobe e desce aí, seja de taxas, seja de limitações de coberturas, né, é preciso também que os nossos executivos, que o nosso público aqui, né, os associados, entendam que isso existe e existe para o bem, para a solvência do mercado de seguro, né? O mercado de seguro deu um exemplo agora, que falamos ano passado quase todo, né, Sérgio? Um exemplo fantástico de que foi, embora existisse uma exclusão em todos os contratos, é uma questão clássica, tradicional, dos riscos decorrentes de pandemia, o mercado honrou, né? Há números aí que indicam mais de 2 bilhões de indenizações no seguro de vida de pessoas, né? Isso é um fator que a gente não pode deixar de esquecer. Mas nós hoje temos uma sociedade de risco, uma sociedade que se conjuga em todos os momentos, que está entrelaçada de modo aí a nunca mais ser igual. E isso vem com esses princípios aí de ESG, né, de sustentabilidade, de governança, e vai trazer para o mercado de seguros também um novo olhar sobre
a forma de gestão dessas empresas. Então, Fernando, não sei se já é o momento, se já se percebe um movimento em termos de aceitação de riscos a partir de boas práticas de governança, principalmente fundadas nesses novos princípios de ESG, se você pudesse nos falar sobre isso. E, por fim, conta só uma coisa que aí vem aquele lado que alguns já me conhecem bem, professoral, né? O seguro e dolo não andam juntos, né? Então, se há uma confissão, se há uma delação premiada, há um reconhecimento de uma atitude lesiva propositada, né? E aí a gente precisa olhar para esse momento de uma ação dolosa, uma ação deliberada, direcionada a obter um benefício ilícito, se o seguro poderia cobrir, né? Lembrando que o seguro é mutualismo e aquela história que a gente conta desde os tempos da universidade, né? Vamos todos sair daqui e comer uma pizza. Agora não dá mais porque não tem jeito por conta da pandemia. Mas a gente falava isso, falava, vamos comer uma pizza, mas eu não pago, tá bom? Estou fora. Aí não tem jeito, né? Aí não é mutualismo. Bom, Fernando, era isso. Sérgio, deixar aí a palavra com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Randolfo. Fernando, você quer fazer já as suas considerações? Faço sim, Sérgio. Obrigado, doutor Randolfo, doutor João, obrigado pelos comentários, realmente super pertinentes, todos. E pegando aqui um pouco dessa questão, percepção de subscrição, né? Tudo isso que vem acontecendo desde 2014 fez o mercado se adequar a essa situação, seja porque já estava impactando financeiramente, ou seja porque se esperava um impacto relevante em cerca de 2 ou 3 anos, que foi muito o que aconteceu com o Lava Jato. Naquele momento ainda não era um impacto financeiro, mas sim o que poderia vir a ser, porque não se sabia ainda quais eram as empresas, não se sabia o tamanho do problema, então já tentou-se adequar enfrentar essa realidade com algumas ações de subscrição, algumas exclusões específicas, algumas ajustes de taxa, ou questão de franquias, coberturas, enfim. Isso vem, não só isso, mas outros pontos que a gente acabou comentando também, algumas questões de pandemia, questões de aumento nos processos regulatórios, aumento em reclamações das mais diversas, questões de Receita Federal, enfim, o Brasil tornou-se um estado mais atuante, se parece, né, depois de tudo que aconteceu. Então, isso tudo já levou ao produto uma oportunidade de amadurecimento, porque era questão de também cláusulas que eram muito padrões e que não eram revistas, os produtos foram repaginados, reformulados, para tornar o entendimento mais claro. O corretor de seguros tem uma atuação realmente importantíssima, fundamental nesse processo, porque aqui, como o Dr. João falou, faz a tradução, né, a intermediação e também a tradução do produto técnico para o consumidor final. E eu sei que o mercado ainda tem muito que evoluir, tem algumas ações da SUSEP também permitindo uma maior flexibilidade de clausulados, que permite escritas mais personalizadas e menos padrões. O próprio órgão regulador era muito padronizado, hoje ter clausulado padronizado parece um serviço, né? Mas, enfim, agora está se mudando também esse conceito. Do próprio órgão regulador, está estimulando que as empresas, que as seguradoras saiam desse mundo padrão e comecem a atuar de maneira mais adequada e entregar produtos melhores, mais claros, enfim, objetivos. Então, essas ações foram acontecendo ao longo do caminho, e a ESG agora, essa questão que trata governança corporativa, questões ambientais, questões sociais, é algo que agora já tomou conta, né, do universo empresarial. Hoje, investidores escolham a dedo essas empresas, porque se espera resultados financeiros e resultados em geral melhores nos próximos anos.
Então, questões ambientais, questões relacionadas a o que a empresa está fazendo para reduzir o efeito do aquecimento global, o que a empresa está fazendo para melhores práticas em relação aos seus profissionais, empresas que atuam mais especificamente com que têm um potencial maior de impacto ambiental, como os mineradores, por exemplo, petrolíferas, enfim, mas outras também que talvez o impacto ambiental não seja visível, mas pode contribuir de outra forma, por exemplo, com essa questão do efeito estufa. A questão social também, como tratar a questão dos seus colaboradores, como tratar seus parceiros, como tratar seus clientes, como tratar a comunidade onde você está inserida, a empresa, no caso. Então, isso também é algo que está sendo praticado. Governança corporativa, questões de diversidade, também está sendo super observado. Isso traz, sim, um fato positivo para a subscrição. Já é observado, já vinha sendo observado, mas está ganhando uma relevância maior. Natural e que acredito que, de fato, ela tem que ganhar, sim, uma relevância maior, não só escrevendo, aí é outro ponto, né? Não só escrevendo manuais ou políticas, mas também percebendo na prática como que isso está sendo executado, funcionado, se é uma estratégia da empresa e como ela está sendo, o que ela pretende fazer aí nos próximos, já faz ou pretende fazer nos próximos anos. Então, sim, está sendo tratado, está sendo observado, e casos pontuais onde se percebe algum desvio, que eu recomendo também bastante, o Sérgio, a gente troca muito isso, são observar bem as propostas e algumas perguntas que a seguradora faz adicionalmente. Ela além de receber ali os questionários, olhar os balanços, enfim, ela também, às vezes, pontualmente faz algumas perguntas adicionais. É importante ter uma resposta assertiva do lado do cliente. E também, eventualmente, pode ser feitas algumas reuniões, enfim, para justamente explicar melhor ou entender a dinâmica do negócio ou eventuais dúvidas adicionais que possam surgir no meio do caminho. Acho que o mais importante, aquilo que o Sérgio falou, o processo tem que ser transparente, tem que ser assertivo e a seguradora, com certeza, também vai ajudar da melhor forma possível o corretor, que é esse parceiro, e o cliente, que é quem está esperando receber e consumir aquele produto. Fernando, muito bom. Ô, João, você gostaria de falar? Sim, por favor. Mais uma vez, eu cumprimento o Fernando. Fernando, esse tema é muito bom, é muito, muito bom. Mas eu queria voltar e dizer o seguinte: eu tanto peguei aqui o artigo 158 da Lei 6.404, da Lei de Sociedade. Eu acho que ele entra aqui com uma luva nessa hipótese. Que a lei fala o seguinte, no caput: o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não é responsável, o responsável é a empresa. Aí, no parágrafo 1, fala o seguinte: na parte, responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo, com violação da lei ou do estatuto. Então, aí ele passa a ser responsabilizado. Então, existe uma linha que divide a não responsabilização do administrador e quando ele passa a ter responsabilidade. O seguro não é feito para garantir o pagamento para o ilícito, para aquele que comete o ilícito. Assim como a cláusula lícita e legítima de exclusão do motorista embriagado, também há a cláusula lícita e legítima de exclusão do administrador improbo ou que age com dolo em benefício próprio, contrário ou lesão aos corpos públicos, etc. Essa divisão é muito clara. A questão que se coloca é quando não se consegue identificar no nascimento do sinistro, ou seja, quando acontece uma ação contra o administrador, uma ação civil pública,
uma ação de grande repercussão, e ele se vê colocado no banco dos réus com acusações contra ele gravíssimas, ensejadoras de bloqueio de bens, ensejadoras até de prisão preventiva, em que ele desesperadamente precisa de uma defesa técnica pontual e eficaz, e, portanto, com algum advogado experimentado. Nesse momento, acontece, não vou dizer que é regra, em que a seguradora ou o intérprete daquela apólice diz: não, aqui não é o caso porque há dolo. Mas onde que há dolo? Se ele ainda não foi julgado. Mas que na acusação do Ministério Público está claro a existência de dolo, mas não houve ainda o julgamento, não houve a presunção de culpa sido afastada, a presunção de inocência ainda não foi afastada. No entanto, na aplicação do seguro, eu já visualizei situações dessa natureza, em que o seguro não estendeu a mão, não arcou com os custos de defesa, exatamente pela comoção, vamos dizer assim, do fato submetido a julgamento perante o Poder Judiciário. Então, esse é um problema nesse Brasil de tantos escândalos. Esse seguro, aí que eu volto a falar da importância do profissional do seguro, que vai ser a interface entre o tomador do seguro e a seguradora, para que ele consiga abrir o máximo essa cláusula de exclusão ou redigir de acordo com o negócio objeto da atuação do administrador, para que não haja a frustração dessa legítima expectativa de cobertura seguritária. É um momento de grande tensão, normalmente acontece junto com grande tensão, grande comoção interna e externa, e às vezes até midiática. E a última discussão que pode ter, que se imaginaria ter no momento dessa crise, é com a própria seguradora. Não, chama a apólice, vamos tocar. Não, a apólice não vai ser utilizada aqui dessa vez, porque não é o caso. Então, eu sei que esse é o ponto. Esse é o ponto sensível das apólices. É saber quando é o caso dela ser utilizada e de não ser utilizada. Há exemplos que são muito claros. E eu volto no motorista embriagado. É muito claro. Ali ninguém vai discutir isso. Esse é um ilícito tão claro para o motorista que não há como sustentar isso. Mas há situações, e essa que eu me refiro, de que ainda não há formação da culpa, não há um trânsito julgado em relação a essa culpa, mas há a negativa securitária. Era esse ponto que eu queria voltar a falar ali. Fernando. Doutor, João, obrigado pela pergunta. Eu acho que é um ponto super importante, e por isso que esse processo, de fato, como o senhor ressaltou bem, tem que haver transparência, uma intermediação efetiva, né, trazendo o tomador, corretor, seguradora, para discutir esse ponto ou qualquer outro que surja durante a contratação do produto. A questão, como regra geral, como regra, não é adequado esse juízo de valor, porque o produto, como regra, também, na sua parte, nas condições gerais, por isso que é uma regra geral, porque ele até, inclusive, nas condições gerais, essa é a primeira, geralmente é uma das primeiras exclusões que tem. Pode ser chamada de conduta, pode ser chamada de ato doloso, enfim, mas a letra dela diz exatamente que quando você tem uma questão relacionada a ato doloso, na sua maneira mais ampla, você não tem a exclusão, ela não se aplica de imediato. Ela vai se aplicar no caso em que houver, e aí no próprio item, tem um subitem fazendo esse esclarecimento. Ela só vai se aplicar se você estiver diante de uma decisão administrativa que não caiba recurso, ou
Às vezes começou o processo administrativo e o segurado ele tem todo o direito de ir ao judicial, ou no caso de você ter uma decisão, uma sentença judicial, né, no processo judicial, do qual não cabe mais recursos. Então, o conhecido trânsito em julgado. Que o reconheça dessa forma, que reconheça que ele praticou dolo, que reconheça que ele agiu com intenção de fraudar, intenção de cometer determinado ilícito, ou se ele confessar. Então, se houver a confissão também, a gente vai estar diante dessa exclusão. Nesse meio tempo, como ela não é imediata, significa que a seguradora vai adiantar os custos de defesa, ele vai fazer a sua melhor defesa, isso que a gente espera, e se ao final isso acontecer, aquele que se vê nessa situação vai ser obrigado a devolver à seguradora os valores relacionados a esses custos de defesa para que não haja nenhuma irregularidade, porque aí, de fato ele cometeu algo, um ato doloso do qual não há previsão legal de cobertura nos contratos de seguro. Agora, eventualmente e pontualmente, pode ocorrer de ter alguma exclusão específica, como eu mencionei, durante esse processo algumas questões foram ajustadas no meio do caminho. Então, por exemplo, você pode ter uma exclusão relacionada a processos ou desdobramentos da Operação Lava Jato. Então, a regra geral continua existindo, mas se for processo relacionado à Lava Jato, à Operação Lava Jato, esse fato já está excluído desde de sempre, vamos dizer assim. Já não tem nem possibilidade do adiantamento, porque é algo que a seguradora, analisando todo o contexto, fazendo perguntas, não se sentiu segura em relação ao endereçamento dessa operação dentro da empresa. Enfim. Tem outras operações, operação carne fraca, tem as mais diversas operações. Tem questões, muito das exclusões que desconfiguram ou realinham essa exclusão do adianto e pego e retorno no final, se de fato aconteceu, são exclusões relacionadas à corrupção. Corrupção, doações, enfim, que são consequências desse aprendizado, vamos dizer assim, ou dessa situação que ainda não se resolveu, da questão das operações Lava Jato. Tem muita reserva aberta, tem muita reserva aguardando ainda, processos aguardando julgamento, tem muita gente que já deixou, já recebeu as indenizações porque foram afastados até na fase de inquérito mesmo, já receberam as indenizações, tudo certo, outras em processos judiciais já foram absolvidas, ou por falta de prova, ou por qualquer outro motivo. Então, mas muitos ainda continuam, com muitas das empresas lá fora que negociam ações na Bolsa de Valores americana, brasileiras que negociam lá, foram investigadas, fizeram acordos, e esses acordos todos foram pagos, os custos de defesa, os acordos foram pagos, porque aí a gente não está falando de uma confissão, né? Então foi resolvida a questão, mesmo que a alegação tenha sido essa. Então, o que eu responderia objetivamente enquanto produto, a regra é adiantar os valores e aguardar o encerramento da questão. Se for reconhecido que houve realmente a prática do dolo, a intenção de causar de cometer aquele ilícito, qualquer ilícito, seja penal, seja ou se ele tem intenção mesmo de praticar aquilo de maneira a desvirtuar qualquer, ou como o Dr. Landu falou, fazer um planejamento tributário é uma coisa, né? É uma gestão que você está fazendo para tentar evitar outras questões. Aí outra é você realmente sonegar imposto, ou não vou fazer isso porque eu vou ter outro ganho ali, depois eu faço uma outra coisa. Enfim, essa intenção de enriquecer, essa intenção de ganhar de maneira indevida que é aí estaria configurado dentro desse ato doloso. Então, são essas questões que a gente trabalha e, eventualmente, e pontualmente, pode ter alguma exclusão específica, por isso que é importante observar direitinho na proposta, no campo ali exclusões, o que tem ali adicional, eventualmente,
com a intermediação do corretor, que tem o conhecimento técnico suficiente para esclarecer, e se não for confortável ainda, quiser conversar com a seguradora, sem problemas nenhum, a gente marca um formato que isso seja possível e esclareça os pontos. Até muito já aconteceu da gente mandar com determinada exclusão, receber os esclarecimentos e reverter a posição. Então, e também já aconteceu o contrário, de teve que manter a posição. Muito bom, Fernando. Muito obrigado. João, eu queria complementar o que o Fernando Sacon falou. Desde as primeiras versões dos contratos de seguro, a gente chama o termo técnico aí da seguradora de utilizar o termo clausulado. E o primeiro clausulado que veio para o Brasil, ele foi importado do mercado americano. O mercado americano sempre nesse ambiente de reclamações contra os gestores é um pouco mais antigo que o nosso. Apesar dessa questão da lei das SA, do artigo 150, você falou, eu acho que mudou e teve uma procura maior do seguro de GNU a partir da alteração lá do artigo 50 do novo Código Civil, onde que passou o juiz a ter a possibilidade de promover a desconsideração da personalidade jurídica do administrador e de responder pelos bens, né? A partir dali a gente percebeu que houve uma maior procura, mas a versão de sempre, como dizer assim, ela sempre contemplou a possibilidade do adiantamento, até porque a seguradora nunca se dispôs a fazer um pré-julgamento. E tanto isso que sempre foi previsto que caso no final de um processo, onde não houvesse mais refúgio, se fosse a pessoa fosse condenada e fosse caracterizado um ato doloso, corrupção, por exemplo, é um caso, né, de ato doloso, a pessoa então ela teria que devolver o dinheiro. Isso aconteceu com muita ênfase e no advento do mensalão, né? Acho que foi o primeiro choque para todos. Naquele momento, todas as seguradoras, pelo menos que eu acompanhei nesse mercado há alguns anos, seguradoras todas adiantaram os custos de defesa, principalmente das duas maiores empresas brasileiras, que tiveram um volume maior de ações. Esses administradores, né, eles receberam o adiantamento do segurador e, no final, houve, então, se houve a condenação, existia então a possibilidade da seguradora promover a recuperação daquele valor que ela adiantou. Pelo menos assim, até onde eu conheço, foi dessa forma, né? Já para a Lava Jato, isso também ocorreu, mas a gente percebeu também que aí sim o mercado, de forma pontual, passou a considerar, a partir das análises de cada um das empresas, das avaliações, a possibilidade de colocar essa exceção, né? Colocar uma cláusula que, para atos lesivos contra a administração pública, não haveria mais, então, a possibilidade de adiantamento. Porém, com uma ressalva também, caso no final do processo aquela pessoa fosse julgada e não fosse condenada, ela então teria a possibilidade de receber da seguradora todos aqueles custos de defesa que ela incorreu, que ela teve que arcar diretamente. Então, de toda forma, ainda existe aí a possibilidade, sim, da proteção. Vai depender de cada caso, de cada clausulado, de cada apólice, né? Pelo menos é o que eu percebi, eu acompanho já há um bom tempo esse mercado. Não sei se acho que é isso, né, Sacon? Acho que não tem acho que nada para acrescentar nesse ponto, né? É isso mesmo. Isso aí. Seria essa linha. Então, foi se construindo formas também para não... Uma forma dura, qual seria a forma dura? Eu não cubro nada. Eu não quero nem ouvir falar de corrupção, não quero ouvir falar de atos lesivos, não quero ouvir nada disso. Acabou e serão para todos. Inclusive, clientes que nunca tiveram envolvidos com isso, é uma regra geral de mercado. Será assim, porque não é nada produtivo, não é adequado, não é justo.
pode se chamar de várias questões. Então o mercado foi se adaptando e tentando entregar meio termo, né? Alguma coisa, e também não fazer nunca de forma geral. Então tentar, olha, eu consigo ir até aqui, consigo ajustar ali, enfim, e muitas das conversas e também, principalmente do conhecimento da operação, quando ela se tornou mais conhecida, mais compreensível, aí foi se entendendo as suas dimensões e o que poderia impactar nos portfólios para que a gente buscasse uma solução intermediária para continuar dando cobertura, ainda que mudando a estrutura, né? Mas, de novo, como o Sérgio falou, atos lesivos contra a administração pública, corrupção, enfim, não é, a regra geral ela permanece, ela existe e está lá. Adianta e recupera depois se der um problema. E complementando, João, uma coisa interessante que vai ter um impacto muito grande ainda no setor de seguros, as recentes decisões do Supremo com relação à revogação de antigas condenações vai fazer com que alguns processos das seguradoras possam vir a ser revistos. Então, vamos pegar um caso antigo, onde que a seguradora adiantou o valor, os custos de defesa foram pagos, no final a pessoa foi condenada, então a seguradora teve, né, a prerrogativa de recuperar isso da pessoa. E agora, com a revogação desse processo, dá também o direito, agora imagino, eu não aprofundei ainda para analisar isso, mas dá o direito, então, da pessoa voltar na seguradora e pedir de novo o ressarcimento. Você imagina, você vê que esse é um seguro de cauda longa, que é assim colocado, né, pelo mercado segurador, tudo que relaciona à responsabilidade civil, isso são alguns processos que vão ainda durar, isso vai impactar as reservas das seguradoras, né? Elas são obrigadas a fazer essas reservas, e essas reservas, então, continuam impactando no preço. A gente está caminhando aqui para o final, e eu queria, assim, só fazer uma ponderação aqui, elencar alguns pontos. Hoje nós falamos, então, de um risco que a gente percebe que ele é atual, e ele vem, então, impactando cada dia mais as decisões pessoais, né, de assumir a posição numa empresa. A gente falou aqui também dos riscos que são bastante atuais em termos de parte relacionada aí agora à LGPD, meio ambiente, lembrando que meio ambiente e tanto acidente nas empresas, né? Vocês estão na área jurídica, podem corrigir, tanto acidente nas empresas como acidente com vítimas, né, com pessoas e meio ambiente, isso envolve o Ministério Público, e quando envolve o Ministério Público já envolve diretamente as pessoas físicas dos administradores, né? E a gente tem também, e aí teve essas questões todas relacionadas ao meio ambiente, que foi público, todas essas questões relacionadas a meio ambiente, e lembrando uma coisa que eu acho que é fundamental, seguro é um dos meios de proteção. Até chegar ao seguro, né, eu acho que vai ser cada vez... e aí, se seguro não é salvo-conduto para ninguém praticar, né, uma ação de forma intencional, e o seguro vem efetivamente depois de todas as regras de governança que estão sendo implementadas, de atendimento às questões, né, legais, e aí sim, depois que isso tudo não deu certo, né, passou por isso, houve realmente lá uma falha ou uma omissão, aí sim vai se buscar a cobertura do seguro, até porque ninguém quer efetivamente o bom administrador, né, a boa empresa e aquela empresa o administrador que tem a sua vocação e missão ali de cumprir fielmente os deveres estatutários, ele efetivamente vai se proteger, precisa de ter essa proteção, né, do mercado. Nós estamos falando de novo que é um seguro que é o tomador, o contratante é a empresa, e o segurado é a pessoa física do administrador. E a gente está sempre falando em passado, atual e futuro, né? Sempre aqueles antigos administradores, pessoas que já saíram, que vão ficar com um lastro de responsabilidade, aqueles que estão entrando, e os futuros automaticamente vão entrar dentro dessa estrutura de seguro. Bom, o presidente Anchieta voltou, não sei se o presidente quer fazer as suas considerações finais.
Não, meu caro Sérgio Frade, eu nem mereço falar, que eu fiquei só de ouvidos. Hoje eu sou seu ouvido. Obrigado. Fernando, muito obrigado, então, pela sua participação. Acho que foi interessante. A gente está aproximando aqui do nosso horário, para não extrapolar muito. De fato, a gente reconhecemos aí a sua capacidade técnica e experiência para ter compartilhado com a gente hoje aqui um pouco do seu conhecimento. Agradecemos ao João Café também pela essa parceria, essa energia com o Conselho de Seguro para esse evento, esse debate de hoje. Ao Landulfo aí também com suas considerações e ao Marcos Brafman, que vem coordenando todos esses conselhos, também a todos que participaram deste mais encontro. O Marcos Brafman, você queria fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu deixei até uma pergunta aí no chat, Sérgio. Deixa eu ver aqui. Era uma dúvida em relação ao Conselho de Administração, se o seguro DIU alcança o Conselho de Administração, em caso positivo, nos mesmos critérios, né? Porque falo muito de administrador, mas eu fiquei na dúvida em relação ao Conselho de Administração. E, no mais, agradecer muito e parabenizar a todos pelas apresentações, que foram excelentes. Eu fiquei só com essa dúvida aí em relação ao Conselho de Administração. Muito obrigado. Não, se estende, até acho que foi um pouco que o Fernando até falou, dessa amplitude de cobertura, né, do alcance. Ele começa, desde os conselheiros, não só os conselheiros, como conselheiros independentes também, o presidente, o vice-presidente, diretor, gerente, coordenadores, todas aquelas pessoas que realmente têm poder de representação, tem procuração para representar a empresa e que está exposto aos riscos da sua gestão. Pode ser até um próprio colaborador, empregado, quando ele é chamado, inclusive, junto com um administrador. Então, é bem amplo, porque se fala seguro dos administradores, mas tem essa amplitude do seguro. Tem mais uma pergunta aqui. Sérgio, por favor, Sérgio. Sim. Pode falar? Por favor, Sérgio. Pois não, quem é? Miranda. Miranda, pois não, por favor. Sérgio, rapidamente. Primeiro, ratificar o meu agradecimento ao doutor Anchieta pelas palavras elogiosas a mim, que calam profundamente, e ao doutor Landulfo, que também transmitiu palavras elogiosas. Eu creio que todos dois foram do fundo do coração. Sobre a palestra, meus parabéns, 3 excelentes expositores, todos 3 muito bons, 2 colegas advogados também, que se saíram mais uma vez muito bem. Acho que dessa palestra eu poderia 2 pontos de aspectos importantíssimos que eu acho pela minha vida de mais de 50 anos de mercado segurador. O primeiro deles, eu acho que é a divulgação, E muito feliz a seguradora que escolhe e pega o respaldo da associação comercial para fazer um esclarecimento, por que não dizer uma divulgação do produto. A associação comercial não pode ter um veículo melhor para falar sobre esse assunto do que o canal da associação comercial. E sempre com o respaldo do nosso conselho e do nosso presidente, que realmente dá toda a cobertura para isso. O outro item, foi também enfocado pelo meu colega, eu acho que ele tem perto de razão. Quando eu comecei em seguro na Internacional, o nosso presidente, Dr. Celso da Rocha Miranda, usava um slogan que dizia o seguinte: se não quer ter problema com o sinistro, faça uma boa venda. Então, eu acho que esse aspecto também que foi enfocado é ótimo. São 2 aspectos que, além dos vários, mas para não tomar mais do tempo, eu acho que esses 2 aspectos salvam por si só a nossa reunião. Parabéns a todos e uma boa noite. Muito obrigado, Miranda, pelas suas palavras. E o objetivo do Conselho, não só do seguro como de outros, o objetivo, de fato, é levar conhecimento, debater temas, discutir temas que são relevantes, que são importantes para as empresas associadas da Seminas. Esse é o papel que a Seminas tem procurado fazer e, como bem disse o presidente Anchieta, são quase 5 reuniões aí de diversos conselhos. Se não me engano, Marcos, são quantos conselhos? 18 conselhos empresariais. Então, são 18 conselhos, que de vários
temas, nós temos de meio ambiente, sustentabilidade, de turismo, de inovação, de recursos humanos, né? Tem o seguro, tem tantos, e exatamente é isso que a Seminas tem feito, né? Que é exatamente promover esse debate, né? dos temas que são, e ajudar as empresas no seu desenvolvimento econômico e social. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Fernando Sacon, né? Que é o líder dessa operação de seguros financeiros e de garantias da Zurich, pela participação, por compartilhar aqui seus conhecimentos de forma bastante assertiva, bastante técnica. Acho que isso aqui realmente faz a diferença num profissional da sua capacidade, ao Nordão Café pela sinergia, pela parceria aí com o Conselho de Seguros, para debater aqui hoje, ao Landulfo pela participação, Marcos Braf, todos que aqueles aí, né, são os conselhos, os membros do conselho e os convidados. Então, agradeço mais uma vez a toda a participação. Vamos encerrar neste momento e já dizer que já tem mapeado aí, já temos alguns outros temas já previstos para as próximas reuniões. Em breve nós iremos divulgar. Então, boa noite a vocês, obrigado, até a próxima.